João capítulo 2, versículos 12 até o versículo 25, no final do capítulo. Jesus purifica o templo. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já era chegada a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Então, o nosso texto começa falando de depois disso, ou seja, depois da festa de casamento em Caná da Galileia, ele, Jesus, desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Algumas pessoas que defendem a virgindade de Maria após o nascimento de Jesus dizem que o que a Bíblia chama de irmãos de Jesus, na verdade, eram seus discípulos. Mas aqui esse versículo diz que faz uma distinção entre os irmãos de Jesus e os discípulos de Jesus. E João vai dizer um pouco mais à frente que os irmãos de Jesus não criam nele, tinham até uma certa implicância com ele lá, uma certa inveja dele lá, não é? Então, esse texto nos ajuda a esclarecer essa situação. Maria viveu uma vida marital, né, de casada normal com José, após o nascimento de Jesus, e teve outros filhos. A Bíblia fala de Simão, José, Judas, Tiago, eram irmãos de Jesus, e fala de algumas irmãs, não cita os seus nomes, mas diz que ele tinha irmãs, pelo menos 2, né? Verso 13, quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Então ele foi a Cafarnaum, ficou lá um tempo, agora foi a Jerusalém, que era o centro religioso da época, era a capital dos judeus, e o centro religioso onde ficava o templo, onde o Deus dos judeus, o Deus do Velho Testamento, o nosso Deus, Criador de todas as coisas, era adorado no templo lá em Jerusalém. Versículo 14, no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Isso era muito comum naquela época, porque Jesus havia, aliás, na festa, nos sacrifícios que eram oferecidos no templo lá em Jerusalém, no culto que as pessoas prestavam, os judeus vinham de cidades distantes, até de outros países, para cultuar a Deus, para trazer os seus dízimos. Muitos deles eram agricultores ou pecuaristas, criadores de ovelhas, e para trazer os dízimos das suas colheitas ou dos seus animais, era bem complicado vir
de longe, às vezes até de outro país, de um país vizinho, para cultuar a Deus. Então a orientação da lei de Moisés é que eles deveriam vender as coisas, as suas produções, trazer os seus produtos, aliás, o seu dinheiro, né, o dinheiro da venda dos seus produtos, e comprar o que eles quisessem, porque eles ofereciam sacrifício e faziam uma festa, um verdadeiro banquete, como culto a Deus em expressão da gratidão pelas bênçãos de Deus sobre as suas vidas. Então essa vinda dos judeus de outros lugares, de outras cidades, de outros países, fez com que houvesse um mercado muito promissor lá em volta do templo em Jerusalém. E agora Jesus viu aquela situação que estava acontecendo ali. Havia pessoas que vinham de outros países e traziam moedas estrangeiras. E os judeus não aceitavam que ofertas fossem feitas com moedas de outros países. Então havia uns cambistas que ficavam ali para trocar dinheiro, né, de outros países para o dinheiro dos judeus, né? E as pessoas, então virou um comércio muito forte ali, as pessoas às vezes tiravam proveito disso com lucros até exorbitantes, né? E agora Jesus viu aquela situação ali, né? E o texto diz assim, versículo 15, então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse, tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Jesus ficou indignado. E o fato é, irmãos, vou lhes dizer uma coisa, o que muitos têm feito com o culto a Deus hoje continua gerando indignação. Às vezes, pessoas que não creem no Evangelho acusam a igreja de ser um comércio e, em parte, elas têm razão, porque em muitas situações a igreja virou um comércio mesmo. Infelizmente, isso deve ser dito. E quando a igreja gira em torno de contribuições, de arrecadação financeira e coisas desse tipo, gera indignação mesmo. E infelizmente as pessoas continuam cedendo a esse tipo de situação, em muitas situações, né? E Jesus vai sempre mostrar que a vida com Deus é um relacionamento espiritual que se reflete na nossa vida material, mas que é verdadeiramente um relacionamento espiritual. Jesus ensina lá em Mateus, juntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, não consomem, onde os ladrões não arrombam nem roubam. Jesus dá essa instrução. E aqui Jesus, na sua indignação, ele faz um chicote e sai arrebentando tudo. E essa indignação de Jesus mostra como esse procedimento de alguns líderes religiosos, de algumas religiões, é perigoso. E essas coisas não serão deixadas impunes. Quando a igreja vira comércio, quando as pessoas vão ao templo como se estivessem indo ao supermercado comprar um produto, né? Quando líderes tiram proveitos da estrutura religiosa para arrecadação de dinheiro, isso é muito perigoso. E a palavra é, apesar de Jesus não estar fisicamente com um chicote na mão, desfazendo essas situações, mas nada disso vai ficar impune, acreditem, meus irmãos. Vai chegar um dia em que todos hão de prestar contas das suas atitudes diante de Deus. E o juízo será rigoroso sobre estes que fizeram das coisas de Deus um comércio. Isso é muito perigoso. Estes que às vezes serviram até de pedra de tropeço, porque quando pessoas resistem ao Evangelho por causa desses maus exemplos realizados em muitas igrejas, isso é muito perigoso. E mostra o zelo de Jesus pela sua igreja. E outro detalhe, nós entendemos pelas Escrituras que hoje o verdadeiro templo é o povo
Deus reunido, é a igreja de Deus reunida. A Bíblia diz que ele é o corpo de Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 1, capítulo 2, no final de cada um desses capítulos. A igreja é o corpo de Cristo, o templo é o corpo de Cristo. Ele vai dizer isso aqui um pouco mais na frente, de uma maneira um pouco mais indireta. Ele vai mostrar. A igreja é o corpo de Cristo, é o povo de Deus. Hoje não é a estrutura de um templo feito de tijolos. Hoje é o povo de Deus reunido. O apóstolo Pedro diz que nós, como pedras vivas, estamos sendo construídos como casa espiritual para a habitação de Deus em espírito. E esse exemplo aqui mostra o zelo de Jesus pela sua igreja, pelo seu corpo, pelo seu povo que se reúne em seu nome. E mostra como esta reunião do povo de Deus deve ser algo sagrado, como deve ser algo espiritual, marcado por uma adoração em espírito e em verdade. Nós vamos continuar a leitura e em breve nós vamos chegar no encontro de Jesus com a mulher samaritana, quando Jesus diz para ela que Deus é espírito e ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então esta indignação e este zelo de Jesus aqui pelo templo de Jerusalém, que representou o culto em uma época, este mesmo zelo de Jesus ele tem para com a sua igreja, que hoje é o seu corpo reunido. É o povo de Deus reunido em nome de Jesus. E o que nós estamos dizendo é que, apesar de Jesus não estar com um chicote de cordas disciplinando a sua igreja hoje, numa reunião pessoal, mas aqueles que desprezam ou que tiram proveito da estrutura da reunião do povo de Deus, vão ser objetos da indignação de Jesus quando ele vier pedir contas no juízo, pedir contas do procedimento daqueles que confessaram o seu nome. Então nada vai ficar impune. Nós precisamos, como servos de Deus, ser muito zelosos com as coisas de Deus e ter o entendimento espiritual do que isso representa, Então Jesus diz essa palavra, ele toma essa atitude, ele diz essa palavra, verso 16, aos que vendiam pomba disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então essa palavra fica de alerta para nós. Não façamos da igreja de Cristo, da reunião do povo de Deus, um mercado, um comércio. Isso gera indignação no Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. No versículo 17 diz: seus discípulos lembraram-se que está escrito: zelo pela tua casa me consumirá. Os discípulos entenderam que ali estava se cumprindo uma profecia. A minha Bíblia aqui tem uma nota de rodapé apontando para o Salmo 69:9, onde houve esta profecia, de que Jesus teria um zelo muito especial pela casa de Deus, pelo culto a Deus. No caso aqui, pelo culto a Deus, que naquele momento ainda era focado em Jerusalém. Era a velha dispensação da antiga aliança. Isso mudou completamente a partir da instituição da Igreja de Cristo lá no Pentecostes, no início de Atos dos Apóstolos. A perspectiva espiritual muda completamente. Agora não é mais a estrutura de tijolos que conta, onde o povo de Deus se reúne em nome de Jesus e o espírito com que o povo de Deus se reúne em nome de Jesus. É isso que conta agora. E a atitude do povo de Deus na sua reunião de culto ao nosso Deus. O versículo 18 diz: então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Eles provavelmente já estavam começando a ouvir dos sinais miraculosos que Jesus fazia, apesar de que aqui em João narra apenas aquele primeiro sinal miraculoso lá da transformação da água em vinho. Mas nós entendemos que já havia algum tempo e que outros milagres já tinham sido feitos, eles são contados pelos outros evangelistas
né, de milagres realizados lá em Cafarnaum. E até o apóstolo João diz no final do seu evangelho que Jesus fez outros milagres que não ficaram registrados nos evangelhos, né? Então, eles já sabiam dos milagres de Jesus e agora eles reclamam que autoridade, que milagre você vai realizar para mostrar que você tem autoridade para fazer isso que está fazendo, no caso, fazer aquela arruaça lá, expulsando as pessoas lá do templo, né? Os comerciantes. O versículo 19 diz: Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Jesus estava falando, claro, figuradamente, mas usando a figura do templo. Inicialmente eles não entenderam. Verso 20: os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Na verdade, aquele templo ele teve várias etapas de construção desde que ele foi reconstruído, quando os judeus retornaram do exílio, né, e reconstruíram o templo. Então ele passou por várias etapas de reconstrução. Inclusive, quando Herodes foi nomeado para governar sobre os judeus, né, sob a autoridade dos romanos, Herodes foi colocado para reinar sobre os judeus. Ele, na tentativa de agradar os judeus, ele fez uns serviços de ampliação e reformas no templo, que tornou ele muito mais impressionante, a construção muito maior, né, cheia de ouro, de detalhes de ouro e outras coisas preciosas lá. Então, somado todo esse tempo de construção do templo, né, e suas reformas, eles mencionaram que aquele templo levou 46 anos para ser construído. E pensando que Jesus estava falando literalmente que se eles derrubassem aquele templo em 3 dias ele levantaria, eles falaram isso: você vai levantar esse templo em 3 dias, como assim, né? Verso 21, mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Jesus usou figuradamente a figura do templo para falar do seu corpo. E é isso onde é o que eu mencionei anteriormente, onde Jesus aponta que agora o templo não é mais a construção de pedra. O templo é a reunião do povo de Deus em nome de Jesus para proclamar o nome de Jesus, para adorar a Deus, né? Essa reunião, esse povo reunido representa o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo ensina, o apóstolo Pedro também ensina, que o corpo de Cristo é a sua igreja, são os seus discípulos. Estes formam o seu verdadeiro corpo. E Jesus aqui, vamos dizer assim, indiretamente já faz menção disso. Mas na verdade ele está falando da sua morte. Aqueles judeus, aquelas autoridades judaicas religiosas, iriam matar Jesus e no 3º dia ele iria ressuscitar. É interessante. Então ele fez essa menção de que se eles destruíssem aquele templo, né, ele reedificaria ele em 3 dias, falando simbolicamente, profeticamente, da sua morte e da sua ressurreição, e dando ao templo, usando a figura do templo e aplicando num sentido muito espiritual, que tudo procede no reino de Deus a partir da morte de Cristo, do seu sacrifício na cruz em nosso lugar. Versículo 22 diz: depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, então creram na Escritura e na palavra que disseram. Então, só após a morte de Jesus e a sua ressurreição, os discípulos puderam compreender, não somente isso, mas diversas coisas que Jesus ensinou antes, que eles não estavam entendendo ainda. Inclusive, os próprios discípulos demonstraram diversas vezes que eles esperavam um reino terreno de Jesus, um reino que Jesus liderasse uma rebelião contra os romanos e estabelecesse um reino,
transformasse o povo judeu numa potência mundial. Eles esperavam isso durante muito tempo. Só foram compreender o caráter espiritual da obra de Cristo, o reino espiritual, depois da ressurreição de Jesus Cristo. E a mesma coisa que é dita em relação a essa profecia que Jesus faz aqui, de que o seu corpo seria destruído pelos judeus e no terceiro dia ele iria ressuscitar. Às vezes, uma palavra que Jesus repete diversas vezes nos seus discursos, nos evangelhos e no Apocalipse também, essa palavra é dita, Jesus termina certos discursos dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso mostra que às vezes nem sempre temos ouvidos para ouvir. Há certas coisas que nós não compreendemos na hora. Nós vamos compreender depois o significado espiritual daquilo. Às vezes a nossa compreensão é bem limitada daquilo que está diante de nós. E posteriormente nós vamos compreender determinadas questões. E no que diz respeito às Escrituras, nós precisamos crer em Cristo, colocar a nossa esperança nele. A fé para a salvação é algo que todos podem crer, mas há detalhes que nós vamos compreender posteriormente. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, que agora nós vemos como por espelho, em enigma. Um dia vamos ver face a face. Agora vemos em parte. Um dia vamos conhecer completamente como somos completamente conhecidos. Então há situações que nós passamos na nossa vida, especialmente no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Situações que nós vivemos agora e que nós não compreendemos por que estamos vivendo aquelas experiências. Mas podemos confiar que posteriormente nós vamos compreender tudo, né? E ele continua dizendo, versículo 23... Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Então agora Jesus começa a realizar milagres, inclusive lá em Jerusalém já havia realizado milagre lá em Caná da Galileia, provavelmente no período que passou em Cafarnaum, realizou milagres ali, mas agora ele está em Jerusalém e alguns milagres são realizados que João não conta. E as pessoas creram em Jesus. Perceberam, haviam mais pessoas começando a compreender que Jesus era o Messias e crendo nele. Isso é interessante. Mas olha o que diz o versículo 24. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. E aí eu concluo minha palavra aqui. Jesus sabe o que há em cada um de nós. Ele sabe das nossas reais intenções. Nós temos uma capacidade muito grande de mostrar aos outros o que nós queremos que os outros vejam. Nós temos uma tendência para fingir algumas coisas. Vamos ser sinceros e usar a palavra certa. Fingir algumas coisas. Às vezes o que não é exatamente o que somos. Mas aí João dá essa palavra de alerta, ele acende essa luz aí. E ele diz: Jesus sabia o que havia no homem. Ninguém precisava falar nada para ele, ele sabia. E ele sabe do que há em cada um de nós. Nós podemos esconder certas coisas de algumas pessoas, mas nós não podemos esconder de Deus. E a Bíblia diz que Deus trará a juízo todas as coisas, trará à luz todas as coisas, tudo que está oculto. Num dos seus sermões, Jesus disse assim: não há nada oculto que não haja de ser revelado. É muito importante, essa palavra nos chama para a sinceridade, para a transparência, porque um dia nós vamos comparecer perante Cristo e a nossa vida será exposta. As nossas reais atitudes serão impostas. Eu gosto muito de uma frase que é atribuída a Abraham Lincoln. Ele disse: você pode enganar a todos por algum tempo, você pode enganar alguns o tempo todo, mas você não pode enganar a todos o tempo todo. Ok, Abraham Lincoln, eu acho que ele tinha razão, mas ainda tem mais um detalhe: você não pode enganar ateus de forma alguma. Você não pode enganar a Cristo de forma alguma.
porque Ele conhece o que há no seu coração. Ele sabe dos seus gestos, das suas atitudes, dos seus atos ocultos. E nós precisamos ser muito sinceros perante Jesus. Essa palavra final aqui é muito interessante para nós. Sermos honestos, sermos transparentes, inclusive com as nossas fraquezas. A Bíblia mostra que o remédio para o pecado se chama arrependimento e confissão. Quando nós reconhecemos os nossos pecados e os confessamos perante Cristo, aí nós somos perdoados e somos livres do pecado, aí ficamos livres vamos dizer assim, dessa ameaça velada de que Jesus sabe tudo, Ele conhece o nosso coração. Por isso que nós precisamos oferecer ao nosso Deus um culto muito sincero, viver uma vida com muita transparência, com muita honestidade, porque Ele sabe do nosso coração. E essa palavra tem outro aspecto. Quando fala disso, podemos aplicar também no sentido de que Ele conhece as nossas dores, as nossas lutas, os nossos traumas. Há pessoas que sofrem certas situações, certos medos e angústias e que não se sentem em condições de contar para ninguém e às vezes levam esses traumas, essas situações para as suas vidas, né? E essa palavra pode ser de muito conforto para nós também nesse aspecto. Jesus sabe, Ele conhece as nossas dores, as nossas lutas, os nossos problemas. E não vai ficar assim para sempre não, meus irmãos. Um dia Ele trará à luz tudo isso e isso tudo será esclarecido. Eu estava assistindo um pastor que eu sigo pela internet, eu gosto muito das mensagens dele, e ele estava dizendo que uma das coisas que nos faz crer em Deus e no Evangelho, ele diz, é porque essa conta dessa vida aqui não fecha. Há muita injustiça, muita maldade que sai impune. Mas então, crer que haverá uma nova etapa e um acerto de contas nos dá esperança, nos dá paz, nos dá alegria. Então, se você está sofrendo um problema, meu irmão, minha irmã, e tem carregado um fardo na sua vida, acredite nesta palavra. Jesus sabe, está tudo claro perante Ele, tudo anotado perante Ele. E um dia Ele vai reverter esta situação. Ele vai punir toda a injustiça. Ele disse no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, Ele conhece a nossa vida, nossas lutas, nossas dores. E Ele vai punir tudo isso, Ele vai transformar tudo isso em algo glorioso, que vai glorificar o seu santo nome. Então, a nossa palavra final nesta reflexão é essa. Acredite, Jesus sabe do que há no seu coração. Por um lado, isso lhe chama a ser muito sincero, muito honesto com as suas fraquezas, com os seus atos, com as suas atitudes, até quando outras pessoas não souberem. E por outro lado, isso nos chama a confiar em Cristo e descansar nele, de que toda injustiça que nós sofremos, toda amargura, luta, trauma, medo, complexo que nós carregamos nessa vida, Ele sabe e Ele vai tratar disso. Que Ele não tratar agora, durante a nossa caminhada por esta vida, Ele vai tratar no último dia, quando nós comparecermos perante Ele. Então descanse no Senhor e confie nele, meus irmãos. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Quando a chuva caiu no chão, eu estava lá. Quando o homem plantou o grão, eu estava lá. 4 estações se
passarão, só pra te ver brotar. Eu esperei. Então me diga, para que chorar, se ainda estou ao teu lado?